Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. Então já pega seu diarinho aí, já começa a fazer a anotação, porque hoje nós vamos falar sobre andando segundo o coração de Deus. E você que já está habituado, né? Vai compartilhar com seu amigo, curte, comenta, nos segue nas nossas outras redes sociais, Instagram, Diário de um Pecador. Estamos no Spotify e em diversas plataformas de áudio e vídeo. Então, vem com a gente para mais um episódio. E hoje eu queria falar andando, né? Como eu já disse, né? Segundo o coração de Deus. E sempre que a gente ouve essa frase, essa trechinho assim, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Davi, né? Que nós vimos que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Só que eu lendo, né? Davi é tipo uma das pessoas inspirações da minha vida, da minha vida, assim, né? Um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. Eu vi como que ele podia ser segundo o coração de Deus se aquele homem era tão pecador, gente. Ele fazia uns erros assim que eu falava, não acredito que ele fez isso. Só que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. E um dos textos que eu queria ler está em Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Assim como na vida de Davi, né? Deus, ele guiava os passos de Davi. E nós vemos que era uma vida gerada em confiança em Deus. Davi, quando ele enfrentou Golias, queriam vestir outra armadura, ele era pequeno, né, comparado aos homens que estavam naquela guerra. Talvez ele não tinha, eles achavam que ele não tinha uma habilidade de guerra, só que a confiança que ele tinha estava em Deus. Quem andava com ele era Deus, que trilhava os caminhos dele. Então, Davi, desde a sua juventude, já matava leões, ursos, e Deus foi trilhando esse caminho até ele se tornar rei. Nós vemos que ele teve uma vida confiante em Deus. Ele não olhava para si, para sua própria força, mas ele olhava o que Deus queria fazer na vida dele. Assim como diz esse versículo, né? Que Deus, ele trilha nosso caminho. Outro versículo assim, né? Eu busquei o maior número de versículos que falava de coração na Bíblia, que é o tema, né? E outro fica em Lucas 6:45, que diz assim: a palavra boa tira o bem do... a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Outra coisa que eu vejo na vida de Davi, assim, são os frutos que ele deixou, né? O que o nosso coração está cheio é aquilo que nós vamos expor para as outras pessoas, né? Davi, como rei, nós vimos que ele derrotou diversos exércitos. E lendo a Bíblia assim, né, quando eu vou lendo reis assim, eu sempre vejo que os outros reis eram comparados a Davi. Então Davi era uma régua para os outros reis. Tipo, tal rei não fez a vontade de Deus como Davi fez, ou ele fez a vontade, não fez, não agradou a Deus, não adorou a Deus como Davi fez. Então, você lê na Bíblia, você vai ver que Davi era uma régua. Então, ele frutificava porque, como eu disse, né, ele confiava em Deus, ele andava conforme a vontade de Deus, ele era o homem segundo o coração de Deus e claramente seus frutos iriam aparecer, né? Assim como diz em João 15, né, que nós devemos permanecer na videira para que nós demos mais frutos ainda. A vida de Davi era frutificar, né? Logo quando jovem ainda ele servia ao rei Saul, né? Nós vemos que ele era usado para acalmar o coração de Saul. Ele era um ótimo conselheiro também. Nós vemos que ele sempre andava conforme a vontade de Deus. Continuando nesses frutos, né, em Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração,
eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós vemos que aquilo que Davi ele tinha como fruto, Deus ele fala que recompensa através do nosso fruto, né? Então, se nós caminharmos conforme a vontade de Deus, Deus vai nos abençoar, o nosso fruto vai ser gerado através daquilo que nós iremos plantar, né? Então, nós devemos caminhar conforme a vontade de Deus. Nós vemos que Davi também, ele era conhecido por ser um adorador, né? Então, ele não via o seu entorno, né? Ele entrava na cidade dançando, cantando. Às vezes aquilo poderia escandalizar algumas pessoas, mas ele tinha um coração muito adorador. Ele tinha um coração adorador e ele queria sempre estar na presença de Deus, tanto que ele queria construir um templo para Deus, só que Deus falou que ele não iria construir, que seria o seu filho, porque ele queria habitar no secreto com Deus. Davi, ele ansiava pela presença de Deus. Nós vemos que muitos salmos, quem escreveu foi Davi em momentos talvez de aflição, de felicidade. Nós vemos cânticos, né? Vamos dizer assim, músicas que ele escreveu. Então nós vemos que Davi, ele era segundo o coração de Deus porque ele era um adorador. Ele era um adorador verdadeiro. E Deus busca os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Nós vemos também, assim como eu disse, né, Davi, ele pecava, cometeu erros absurdos assim, matou seu melhor amigo, traiu ele, né, com a esposa dele, e nós vemos que isso gerou consequências, mas eu vejo que ele tinha um coração de arrependimento. Deus, ele olha o nosso coração e ele busca achar no nosso coração um coração arrependido, que confia nele, que se entrega totalmente. Sabemos que não é pela nossa força, não sabemos que é pelas nossas obras, mas que somente confiando em Deus nós conseguiremos continuar, né? E no último aqui, né, em Provérbios, capítulo 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Nós devemos guardar nosso coração no Senhor, não devemos dar nosso coração, né? Porque para nós, tipo, nós temos essa relação, né? O cérebro é o racional, o coração é o sentimental. Então, que os nossos sentimentos, a nossa vida, né? Não venhamos entregar na vida de dar nas mãos de outras pessoas. Não devemos entregar na mão de pessoas que prometem algo, mas nós devemos entregar nas mãos de Deus. E para concluir aqui, Mateus 6 vai dizer: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também o seu coração estará. Aqui está a chave do negócio, né? Na onde está o nosso coração? Assim como Davi, o coração dele estava em Deus. Que nosso coração venha estar nas coisas de Deus. Que nós colocamos tudo nele, então nós vamos buscar ele na palavra, nós vamos buscar ele em oração, nós vamos tentar ao máximo matar a nossa carne e viver uma vida de santidade. Então, o nosso tesouro tem que estar em Deus. Nosso tesouro tem que ser buscar ele. E de todo o nosso coração, se nós colocarmos nosso coração ali estará o nosso tesouro e nós iremos buscar isso com todo o nosso ser. Então, que nós venhamos seguir a Cristo segundo o coração de Deus. Que nós venhamos ter esse coração de confiança nele, de adoração, de arrependimento e principalmente um coração nele. Um coração que ele faz parte, que ele habita dentro de nós. Falou, galera, então, obrigado por assistir, obrigado por fazer parte desse projeto
e tenham um coração de Deus. Falou, pecadores. Até mais.